Falo ainda sobre as finanças do Flamengo. Richarlison tem chance de pintar em clube de futebol no Brasil. Já o Flamengo autorizado a vender os name rights do estádio do Maracanã. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedido para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama enviou um ofício ao BEP para deixar clara a sua intenção de receber o Flamengo no clássico marcado para esse mês em São Januário e com presença de torcedores do Flamengo. A ideia inicial do Vasco é ter 90% da torcida à sua disposição e outros 10% para rubro-negros. Hora de falar sobre o Flamengo, que foi autorizado pelo governo do Rio a vender os name rights do estádio do Maracanã. O Maracanã não é do Flamengo nem do Fluminense, embora eles tenham conseguido uma concessão que lhe dá os direitos de explorar o estádio pelos próximos 20 anos. O BAP, novo presidente do Flamengo, busca receitas para tentar fazer com que a conta no Maracanã seja mais vantajosa. O Fla que arrecada ou que gera bastante dinheiro com o estádio, mas perde um caminhão de dinheiro com uma série de taxas. Só para você ter uma ideia, cerca de 30% de tudo que é faturado com bilheteria acaba ficando para o Flamengo, todo o restante é perdido com taxas, impostos, aluguéis e muito mais. Diante desse cenário, uma das alternativas que o Flamengo havia levantado era a da venda dos name rights do Maracanã. Existe um levantamento feito pelo Flamengo, o rubro-negro já sabe, já imagina quanto é que ele pode pedir no mercado, e existe a expectativa de que esse acordo possa acontecer em breve, mas faltava a autorização do governo. De acordo com o UOL, essa autorização foi concedida nas últimas horas, e a tendência é que o Flamengo comece a prospectar como interessado. Só para completar sobre o rubro-negro, especulação de que Andréas Pereira fechou com o Flamengo não é real. Antes de gravar o vídeo, consultei um dos empresários do meio atacante brasileiro que joga no Fulham e ele descartou qualquer acerto. Há um interesse do Andréas em jogar no Flamengo, há a vontade do rubro-negro em fechar com o Andréas, mas falta o principal, o acordo entre o Flamengo e o Fulham, que é o clube que detém seus direitos econômicos até junho de 2026. Hora de falar sobre Richarlison. Que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar, importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para metade do ano. Sobre as finanças no Flamengo, os membros do Conselho Deliberativo tiveram acesso a tudo o que aconteceu na temporada passada do ponto de vista financeiro. O Fla fechou 2024 com 1 bilhão 330 milhões de reais de receita. O número é significativo, mas é inferior ao de 2023, quando o Flamengo havia arrecadado 1 bilhão 440 milhões. Só a título de comparação, em 2022, 1 bilhão 290 milhões, todos os números bem acima de 1 bilhão e oscilando e variando pouco. Mas, porém, na temporada passada o Flamengo registrou prejuízo de 734 mil reais. A dívida líquida operacional também cresceu bastante. Ela foi para 327 milhões de reais, num acréscimo de 581% na comparação com o fim do ano de 2023. Os custos de despesas operacionais bateram recorde, foram de 935 milhões de reais no ano passado. Gastos com o terreno do gasômetro e contratações também influenciaram nos custos e num déficit que foi pequeno. O Flamengo gastou 125 milhões com Alcaraz, 102 milhões com De La Cruz, 50 milhões com Vinha, 43 milhões com Léo Ortiz e mais 30 milhões de reais com Plata.
Michael com 7 milhões e 600 mil, Carlinhos com 3 milhões e 700 mil e Alexandro com 3 milhões e 200 mil foram custos mais baixos. Só para completar em relação ao Fla, é importante você saber que no ano passado o clube registrou queda nas receitas com bilheteria e sócio-torcedor e também lucrou menos com vendas de atletas do que em outros anos, foram 107 milhões com transferências, no ano anterior, em 2023, eram 303 milhões de reais. Só para completar sobre o Fla, contar que Peruano, que já foi candidato à presidência do Flamengo e é ex-conselheiro do clube, foi condenado a ficar 30 dias sem usar as redes sociais e utilizar uma tornozeleira eletrônica, além de não poder se aproximar do BAP, tudo porque durante o período de eleição ele fez acusações e ataques homofóbicos contra o atual presidente rubro-negro. Por falar no Flamengo, deixa eu te atualizar sobre as negociações com o Jorginho, novela que vive seus últimos capítulos e deve terminar com um final feliz para o torcedor rubro-negro. Durante o domingo, representantes do atleta se encontraram com José Botto, o diretor esportivo de futebol do Flamengo, e a questão financeira, enfim, foi resolvida. Resta para que o acordo seja selado apenas a confirmação do negócio por parte do presidente do Flamengo, BAP, que não havia participado das negociações. Ele deixou que o José Botto, o diretor executivo de futebol, é quem conversasse e negociasse com representantes do atleta. Jorginho vai assinar um contrato de 3 anos e chegará com o maior salário do elenco rubro-negro. Importante contar que existe uma possibilidade real de o Jorginho deixar o Arsenal antes do fim da atual temporada europeia. Na teoria, ele ficaria por lá até junho. O Flamengo já tem a certeza de que terá o Jorginho assim que ele assinar o contrato para a disputa do Super Mundial, entre junho e julho. Mas tanto o Jorginho quanto o Flamengo trabalham junto ao Arsenal para uma liberação antecipada. E ainda que o Jorginho só possa ter condição de jogar a partir de junho, quando há uma janela especial por conta do Super Mundial, o rubro-negro entende que seria um baita ganho se já tivesse o Jorginho treinando por aqui e se adaptando aos novos companheiros. O meio-campista de 33 anos de idade, que passou recentemente alguns dias ao lado da noiva irlandesa no Rio de Janeiro, voltou para a Inglaterra encantado com a vida no Rio de Janeiro. Para descartar uma especulação maluca que surgiu nas redes sociais nas últimas horas, dando conta de que Rafael Veiga poderia ser novidade no Flamengo na metade do ano, que o rubro-negro busca mais um meio atacante que possa jogar ao lado do Arrascaeta ou eventualmente até substituir o uruguaio. Isso é verdade, confere. Vários nomes têm sido especulados, inclusive recentemente. O Andreas Pereira é um alvo, sim. Jogador do Fulham, cujo contrato se encerra em junho de 2026, ele já deixou bem claro que não vai renovar seu contrato com o clube inglês para tentar retornar o mais breve possível ao Flamengo. Mas, a partir daí, outras possibilidades e nomes têm surgido. Matheus Pereira foi uma alternativa debatida entre Cruzeiro e Flamengo no início dessa temporada, mas quando o Cruzeiro condicionou a saída do Matheus Pereira à chegada do Luiz Araújo, o Flamengo descartou o negócio. Falaram mais recentemente em Raul Lazer, meio atacante argentino contratado por 11 milhões de euros pelo Santos. O Flamengo nega qualquer negociação pelo Raul Lazer. Em relação ao Rafael Veiga, na manhã dessa terça-feira entrei em contato com um dirigente rubro-negro importante do departamento de futebol e questionei a respeito de de Rafael Veiga. E a resposta foi de que não há nenhum contato, sondagem ou interesse do Flamengo. Essa pessoa ainda deu a entender que ainda que o Flamengo quisesse, a chance de o Palmeiras fazer negócio justamente com o grande rival era praticamente zero. Como tem sido de praxe, Palmeiras e Flamengo se tornaram os grandes concorrentes a títulos no futebol brasileiro e têm evitado fazer negócios entre si. Só para completar, importante lembrar que o André Cury, representante do Veiga, admitiu recentemente um acordo com a presidente Leila para que ele seja vendido na metade do ano. Mas esse acordo, que é verbal, prevê a saída do Veiga para o exterior e não para outro clube de futebol no Brasil. Veiga, que está avaliado em 16 milhões de euros e soma na atual temporada 15 jogos, 2 gols e 6 assistências. Nicola, você foi inocente sim no vídeo da manhã ao achar que os empresários não influenciam na convocação da seleção brasileira. O tema é muito bom e o Janderson me permite uma oportunidade de falar mais sobre o assunto. Na semana passada, o craque Neto contou lá no programa dele, ou mostrou no programa dele, de quem eram os jogadores convocados para a seleção na última data FIFA. E 9 dos jogadores da seleção que foram chamados são do Giuliano Bertolucci. É um número que chama muito a atenção, especialmente porque depois do Bertolucci, o que mais tem jogadores conta com 3 atletas.
A diferença é que o Bertolucci, não é que ele é o maior, ele é muito maior do que todos os empresários. E às vezes o jogador nem é dele, mas os empresários procuram o Bertolucci para fazer negócio. Eu não acho que a seleção precise de favores para aceitar intimidações ou recomendações de empresários. Tá? É uma entidade que fatura mais de 1 bilhão por temporada, que tem dívida zero, enfim, mas posso estar sendo inocente, posso estar sendo ingênuo sim, mas eu não acho que faz muito sentido. Agora, em relação a clubes, é muito claro para mim que o Bertolucci tem enorme influência. O São Paulo deve 60 milhões de reais para ele, o Corinthians deve mais 40, são cerca de 500 milhões de reais de dívidas dos clubes brasileiros com o Juliano Bertolucci, tá? Rodrigo Marcontes, sem o Arrascaeta, você acredita que o Felipe Luiz consegue manter sequência sem derrotas no Flamengo? Cara, eu acho que não há substituto do Arrascaeta no Flamengo. Eu acho que ele faz uma função que ninguém no elenco do Flamengo tem tal capacidade, tá? Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo. Um grande abraço no seu coração, sempre a mais. Vamos pra cima. Vamos que vamos, porque o Mengão é o maior que todo mundo, queridão. Tamo junto, forte abraço, fui.